Mário, estamos iniciando mais um programa Espaço Interativo. Ele tem um objetivo bem definido, é popularizar o conhecimento espírita. Porque muita gente nos procura no centro espírita, na rua, os que nos conhecem, procurando uma explicação de algo que ele viu que é interessante, mas ele analisa a coisa num sentido apenas material, não tendo uma visão específica do desdobramento do mundo espiritual. Existem perguntas interessantes. Existe outro dia que um menino me fez, que ele não entendia bem o que era aflição. Uma aflição dividida em dois referenciais, os da atualidade e do passado. O que significava isso para ele? Ele gostaria de ter uma explicação. Eu disse, vamos levar lá para o programa para ver, preparando o material, se a gente pode ser útil na resposta para uma pessoa que fizer uma pergunta desse tipo. E nós conversamos entre nós, dentro da filosofia da nossa associação, de que quando nós falamos de alguma coisa aqui, nós falamos das ideias espíritas. Ninguém precisa aceitar, e não é obrigado a aceitar, porque é a concepção nossa, pessoal. Não aceitou, não faz mal, mas a mensagem é dada, porque nós estamos falando do espiritismo. E damos a explicação segundo a visão espírita. Sim, e falar de aflições tem sempre a questão do que é do passado e do que não é do passado, né? E o que se traz do passado para o presente. Né? Todos falam, principalmente dentro do espiritismo, e essas pessoas que têm essas dúvidas quando entram numa casa espírita, é problema do passado? Né? Eu não vejo muito desta forma problemas do passado, eu vejo com a realidade que nós temos hoje. Aconteceu porque aconteceu. O Espiritismo nos prepara para o acontecido de hoje, independente de onde ele venha. Né? Então essa questão de aflições do passado e aflições atuais... Isso é estranho, para quem não conhece o Espiritismo é muito estranho. Exatamente. Né, mas aconteceu agora, ele está vivendo isso. Né? O Espiritismo nos prepara para estar vivendo uma realidade, não vivendo um passado. Né? O passado aconteceu, você tem alguma coisa para resolver em relação a ele. Né? Então essas duas questões do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, ela vem hoje, na atualidade, se unir. É uma coisa só. É porque estão no Evangelho, bem-aventurados os que estão aflitos, etc. É um posicionamento do próprio Cristo em relação a essa possibilidade no futuro para você entender por que ele fez uma referência a respeito do couro, da aflição. Porque aflito todos nós estamos. Alguns já têm um certo controle, têm uma supremacia sobre o dia a dia e passam a entender de que existem coisas que explicam a diferença do sofrimento que atendo hoje e a diferença do sofrimento e aprendizado que teve no ontem, né? Isso significa reencarnação. Se não se aceitar essa tese da reencarnação, da volta do espírito para uma nova vida, uma nova fase aqui na Terra, evidentemente nós não vamos entender a mensagem do Cristo, né? E a gente aconselha muito, né, para as pessoas que têm essa dúvida, para que ele leia esse capítulo todo, porque esse capítulo ele fala, inclusive, do esquecimento do passado. Então, a gente trabalhar problemas do passado, eu não acho tão necessário, por quê? Porque o véu do esquecimento ele acontece. Então, você tem que trabalhar realmente uma realidade. Quando as pessoas passarem a estudar, forem instruídas dentro da casa espírita para estudar e entender, vão ver que esse capítulo ele é preciso nesse sentido, né? Dentro da nossa interpretação, como você havia dito no começo. Ele levanta uma realidade que a gente passa a entender. Então existe reencarnação. Quer dizer, quem, em princípio, aceita a tese da possibilidade de reencarnação, passa a entender melhor, efetivamente, aquilo que o Cristo quis falar para nós em termos de aflição. Aflição todos nós temos, ou esteja desencarnado ou encarnado. O aflito é aquele que está desesperado na busca de alguma coisa. Mas quais são as causas determinantes, enquanto nós estamos aqui na Terra, que determinam
esses incômodos na nossa alma, para a gente entender a nossa realidade em termos de vida? Primeiro a gente tem que entender a proposta de Deus, Ele nos trouxe para conviver, é por isso que temos as aflições. Né? Porque sozinho você não tem aflições, você não tem nada para fazer, você não tem convívio, você não tem o outro para discutir, para conversar e para conviver realmente com os problemas do outro e com os seus. Isso causa as aflições. Por que nós temos? Porque alguma coisa causou. Exatamente. E para que alguma coisa cause, nós temos que ter essa convivência. E algumas coisas estão sendo causadas. Eu vou usar essa expressão só para a gente entender bem a diferença. Porque você está construindo um aspecto de uma referência do teu espírito em termos de aprendizado. Na medida que você vive, você aprende. E você aprende com os erros e acertos que você trouxe do passado. Aí você passa a entender a importância da reencarnação para a evolução do espírito que não se entende espírito muitas vezes. Que se entende uma coisa solta numa reencarnação sem ninguém explicar por que ele está aqui e sem significado de objetivo de vida, né? O problema dele é a gente trabalhar esse momento. Né? É o espírito trabalhar esse momento e onde ele vai buscar esse entendimento. Onde né? ele vai buscar? Onde ele vai buscar esse entendimento? De qualquer forma e em qualquer lugar que ele vai buscar esse entendimento, ele tem que entender que ele é um indivíduo único e que alguns problemas são dele. Só que ele convive, eu vou bater nessa tecla sempre, por quê? Porque todas as suas ações, direta ou indiretamente, ela vai atingir alguém. Boas ou não. Qualquer coisa que você faça, ou qualquer dúvida que você tenha, você vai tirar com alguém. Você vai fazer com alguém. Então a convivência eu vejo como um processo de grande solução e entendimento para as aflições. Você convive. Na medida que o sujeito não se faz aflito, ele tem uma visão mais precisa a respeito da verdadeira finalidade da vida. O grande problema é que o ser humano ainda não tem via de regra. Tanto que o Espiritismo está levantando teses para o conhecimento na área do avanço do espírito para a sua evolução. Mas é preciso entender. Mas o Kardec é muito claro quando ele diz que você passa uma ideia para a pessoa como a ideia espírita. Se ela não aceitar, não tem problema, respeita. Porque é um indivíduo que não conseguiu ainda a aquisição necessária para aprender o mínimo que ele precisa para ser um pouquinho mais feliz. É lógico. Mas isso ele vai aprender no decorrer das várias existências que o espírito vai ter para conseguir um estágio de maior serenidade, né, em relação à vida. Mesmo porque as aflições elas podem ser longas, né? Não é um problema que você resolve do dia para a noite. Não é um problema que você resolve de uma vida para outra dependendo da aflição. Porque elas começam aqui. E se não resolvidas, para a próxima existência, ela vai ser uma aflição do passado. E essa pouca visão a respeito dessa postura espírita é um elemento importante no sistema de família, em termos de organização, de reconhecimento, de troca de ideia, de compensações em termos de um contribuir ao outro, ou toda a família tem já a intenção de que é preciso fazer o melhor para que todos da família participem de um processo de crescimento em conjunto? É por isso que chama família, é por isso que nós temos essa questão de reencarnar com pessoas predestinadas. Algumas pessoas passam pela nossa vida dentro dessa reencarnação, dentro dessa vida que nós estamos vivendo. Mas muitas delas vêm e ficam. Essas pessoas, supõe-se, que são pessoas que estão marcadas ou predestinadas a estar com você por algum motivo. Família é isso, né? As pessoas que você convive bem, as pessoas que você não convive bem dentro da família, elas fazem parte de um processo para resolução de aflições. Né? Porque se a gente colocar como karmas, né, que é o que se diz popularmente, eu tenho um karma, eu tenho uma missão, eu tenho um propósito com este alguém ou para com este alguém,
eu acho essa palavra errada. Você falar, não, são as aflições que você tem que resolver. E elas estão aqui agora. É dessa forma que se divide, passado... E não tem quem não tem, né? Que não tenha. Graças a Deus. Graças a Deus e não tem quem não tenha. Se nós não tivéssemos essa oportunidade, nós não poderíamos já agradecer o que nós sabemos e que permite que a gente desenvolva o trabalho individualmente no sentido de compreender que nesse processo de compensação da vida é que a gente vai ajustar compensação entre as pessoas e compreensão em relação àquilo que é a vida. É que a gente vai melhorar um pouquinho mais. É isso? Não tenha dúvidas, e eu volto a um programa que nós fizemos nesta mesma casa, nesse mesmo espaço, que foi a questão do atendimento fraterno. Né? Porque todos vão procurar, seja a igreja católica, seja qual for a religião e até o centro espírita. E que devem procurar. E que devem procurar, independente. É a necessidade de cada um, o entendimento de cada um. Depois ele seleciona à medida que conhece. As pessoas têm que estar preparadas para receber isso e direcionar. É esse o ponto, é isso que eu vejo como popularização. É você entender a aflição, entender o que a pessoa está precisando como direcionamento, porque ninguém resolve o problema de ninguém. Né? Nenhuma casa espírita vai resolver o seu problema porque você entrou nela com um problema. O que nós temos como ponto principal dentro da casa espírita é a questão de você direcionar. Então a casa espírita tem que estar preparada popularmente para poder atender essas pessoas com a linguagem necessária, perceber qual é o grau de conhecimento e cultura dessa pessoa que está lá buscando uma aflição, buscando a resolução de uma aflição para poder direcionar. E respeitar até eu não aceito. Sim. Né? Muitas vezes nos orientam para ir num determinado lugar para ver uma pessoa que queria fazer uma palestra, para fazer um encontro filosófico. Bom, a gente senta lá e fica ouvindo. É a oportunidade que a vida está oferecendo. Mas muitas vezes você não leva nada. E outras vezes você leva muito. De meia hora você não entendeu quase nada. Em compensação, os que estão interessados em relação a uma frase, uma vírgula, um pequeno comentário sai dali com a mente direcionada para a ideia de conseguir um pouquinho mais. Sim. Essa é a prática da vida. Essa é a prática da vida e a prática de quem se propõe a ajudar. Né? Porque nós falamos muito de quem está aflito. Todos nós estamos e temos o tempo todo, como você disse. Mas estar preparado para ouvir o eu não aceito, porque uma das frases de Chico, né, uma das milhares de frases de Chico é: se a casa não serviu, sai e procura outra. E o que ele diz que nós, que dirigentes espíritas, temos que entender, como o próprio Chico fala numa outra entrevista que nós fizemos com ele, que a casa espírita tem as portas abertas para a sociedade. Olha que interessante. Então, ela toca no social. Então, o Centro Espírita me parece que dentro desses problemas todos que nós discutimos, tem uma fundamental responsabilidade, está bem preparada para cumprir essa tarefa. Tem que estar, né, Éder? Nós conversamos outro dia, nós estávamos numa conversa outro dia, que diz que essa tecnologia toda que nós estamos vivendo, inclusive esse programa que nós estamos fazendo hoje, ele ia mudar, ele iria tirar as pessoas da casa espírita. Por quê? Porque ela não precisa sair de casa hoje para ouvir uma palestra, para ouvir uma palavra, não. A casa espírita, ela continua e vai ser sempre necessária, porque o ser humano ele precisa do contato. Um dos pontos para que essas aflições comecem a ser resolvidas ou entendidas é o contato humano, é o olho no olho, é o toque. É o boa noite, é o atendido. Quando retornar à casa espírita, ele ser chamado pelo nome, isso é necessário. Sentir-se, né? Gente. Sentir-se gente, sentir-se acolhido. Esse é o primeiro ponto, porque quem está aflito está procurando o acolhimento, o alento.
Nós estamos falando isso e com frequência se tem discutido isso dentro da área onde esses assuntos são desenvolvidos. Nós percebemos hoje, ninguém discute isso mais, que o Espiritismo chegou naquele ponto que quebrou a barreira do centro espírita com a sociedade, mas mostrando que a sociedade é uma grande família, que os problemas são iguais, que o centro espírita é apenas um agente importante para o desenvolvimento do apoio, em termos de consolação, e para a abertura do conhecimento em termos da busca do conhecimento espiritual. Será que é isso? Sim. O problema é como preparar essa pessoa para essa busca. E como preparar o centro espírita, não é? É bom a gente falar que você mostra o caminho, mas sabemos o quê, por quê, onde, mas quem. Exatamente. Não existe, quando não existe quem faz e que sabe fazer e sabe auxiliar, é apenas um processo de busca sem finalidade. É muito didático. Passa a ser muito didático, né? E o centro espírita requer prática. Quando você mais pratica, mais você consegue auxiliar. Só receber espírito? Nunca. Eu acho que receber espírito é o último processo dentro de uma casa espírita hoje. Porque até para receber espírito, a pessoa tem que estar preparada para isso. Né? Para ouvir uma instrução de um espírito, ela tem que estar preparada para isso. Não adianta ela chegar e um espírito falar que ela vai achar, nossa, espírito é sempre melhor do que eu vou fazer o que ele quer. E não é assim que funciona. É porque ela pode receber um tipo de informação de um centro espírita que muitas vezes trabalha com boa vontade, mas não tem realmente uma visão efetiva da função do centro espírita na vida de uma criatura que o procura. Isso é importante. Sim. O centro espírita é um laboratório para a nossa alma. Não tenha dúvida. E quem trabalha lá tem que estar preparado para executar a sua tarefa em função do público que o centro espírita vai receber. E até para estar aqui hoje, Ederson, trabalhando essa tecnologia, fazendo esse tipo de programa, a gente tem que ter passado pela casa espírita. Né? Um comunicador, um palestrante, ele tem que ter passado pelo trabalho da casa espírita para ele poder dizer... Ou trabalhar no centro Ou trabalhar, para ele dizer com mais propriedade tudo que ele tem... todo o conhecimento que ele tem para fazer isso. Isso é o mais importante hoje. E aflições, as pessoas têm que entender que todos nós temos. Basta ter a vontade de querer resolvê-las ou entendê-las. Ou entendê-las. Entendê-las principalmente. O indivíduo pode depois procurar até um apoio qualquer na outra ciência qualquer, porque ele acorda para uma realidade. Sim. Se for buscar uma pessoa séria para solucionar o seu problema, ele vai indicar caminhos. Se ele souber viver e se tiver uma concepção real daquilo que ele está ensinando. Se você segue ou não, o problema é seu. Sim. Você pode 20 vezes no centro espírita, tomar 20 passes e a coisa não resolve nada. Só que você se decepciona quando você souber que foi pena você não ter aproveitado aquelas oportunidades que lhe foram oferecidas anteriormente. O que a gente ele tenha conseguido ajudar com essas poucas palavras que nós dissemos hoje. Né? Para que a gente possa ter direcionado essas pessoas, quem nos assiste, né? quem nos busca para um entendimento melhor. Mas também é bom entender que o que Jesus falou não falou para a gente só que está no movimento espírita, afirmando-se categoricamente que sabe tudo. Isso é verdade. Não adianta você dizer que entendeu. É o que eu disse, você sabe o quê? Quando você muda, é outro momento. Por que você muda, é outro momento. É quando você procura a solução do problema. Mas a coisa vai funcionar quando você realmente agir para mudar intimamente a sua maneira de viver. É isso mesmo. O Espiritismo faz cobranças no sentido de faça ou não faça, porque senão é pecado? Nunca. O Espiritismo bem empregado, bem direcionado, não. Ele só oferece a condição. Ele só oferece.
Ele te dá caminhos, ele te dá ferramentas para que você resolva o seu problema, porque nós não resolvemos o problema de ninguém. Pois é, nós estamos encerrando mais esse programa de hoje com uma finalidade apenas de gerar um pouco de utilidade nas nossas vidas, porque nós também estamos procurando melhorar. E é bom que se aproveite isso, porque a vida realmente é uma extraordinária escola para a gente um dia chegar à perfeição. Pode demorar um pouquinho, mas isso vai acontecer. Um abraço e até a próxima oportunidade. É isso mesmo.